Olá, sou Carlos Macord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Eu espero que você esteja bem e pronto para mais uma leitura do livro O Caminho, escrito muitos anos atrás pelo E. Stanley Jones. É bênção ouvir a sabedoria desse homem. Estamos em semana 45, sexta-feira. Semana 45, sexta-feira, e o título que ele dá para essa leitura é Unir Conservadores e Liberais. Unir Conservadores e Liberais. E ele recomenda a leitura de Romanos 12, 9 a 16. Então eu vou ler. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Preferam dar honra aos que mais do que si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseveram na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegram-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário. Tá bom, vamos. Uma lista enorme de ajustes na vida cristã. Lendo esses trechos assim, a gente sabe que temos muito trabalho para fazer. Agora vamos ver a leitura, semana 45, sexta-feira. A próxima marca da igreja cristã é, em número 5, conservadores e liberais estavam unidos em perfeita comunhão. Agora, pensa na política de hoje. Olha o que ele fala. Conservadores e liberais estavam unidos em perfeita comunhão. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Atos 13, 1. O mestre, geralmente, é conservador, preservando os valores do passado. Por um lado, um conservador tem uma função real na sociedade humana. O bem do passado deve ser trazido à estrutura do presente. Vivemos do passado, assim como do presente e do futuro. O passado, tirado do presente, resulta em uma civilização de flores cortadas, sem raízes. O conservador o mantém. Por outro lado, o profeta é quem acredita que os valores do passado devem ser aplicados no presente e no futuro em áreas cada vez mais amplas de aplicação. É liberal. Estranhamente, liberal, a palavra radical, deriva de uma palavra que significa raiz. O verdadeiro liberal tem, no íntimo, a raiz do passado, mas exige que ela dê frutos na vida toda. O liberal exige que as implicações se tornem aplicações. A igreja uniu liberais e conservadores em uma comunhão sem parar, na qual um fertiliza o outro. Ambos foram unidos em uma tensão viva. Que frase interessante. Ambos, conservadores e liberais, foram unidos em uma tensão viva que produziu crescimento.
a igreja não tiver conservadores e liberais em uma tensão viva, não apresentará uma curva de crescimento. Ela se tornará estéril. O liberalismo árido e o conservadorismo ácido são igualmente estéreis, mas juntos eles podem ser frutíferos. A igreja não deve permitir que esses dois grupos se separam e provoquem divisão na vida da igreja. Precisamos de um conservadorismo liberal e um liberalismo conservador. Jesus foi ambos. Ele disse, não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Isso é conservadorismo. Aí Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Isso é liberalismo. O passado casado com o futuro dá à luz o presente vivo. Porém, o conservadorismo casado apenas consigo mesmo, ou liberalismo casado apenas consigo mesmo, não dão à luz nada. Nada além de controvérsias ou conjecturas. Casados entre si, eles produzem progresso. O conservador possui os fundamentos do Evangelho. E o liberal demanda que esses fundamentos sejam aplicados agora. Ora, ele ora. Sempre tem que orar mesmo, orar sem cessar. Ó tu, falando sobre Deus, que estás ajuntando as eras, ajunta-nos a fazer-nos um só, a despeito das diferenças, ou talvez por causa delas. Afinal, em ti, todas as coisas são coesas. Une-nos em um todo coerente. Amém. Afirmação do dia. Serei conservador em minha fé e liberal na sua aplicação. Vamos ler de novo. Serei conservador em minha fé e liberal na sua aplicação. Puxa, esse trecho poderia ser lido agora mesmo na política brasileira, na política norte-americana, na política de qualquer lugar no mundo. Essas brigas, contendas, violências. A igreja deveria manifestar essa união entre o passado e o futuro. Preservar, mas também executar, realizar, dar fruto. Eu acho que eu poderia ler isso mais 3 ou 4 vezes, porque é tão fácil entrar nesses debates teológicos e debates políticas e pessoas forçam a gente a ficar de um lado do outro, em vez de achar união em Cristo Jesus. Vamos orar todo dia para a paz. E a paz significa que a gente consegue fazer o que ele estava descrevendo aqui. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.